Olá pessoal, meu nome é Luanda, sou médica cardiologista clínica e hoje nós vamos falar sobre um tema palpitante na cardiologia, que é a indicação de revascularização do miocárdio e a escolha da modalidade de revasc, de acordo com as últimas atualizações do Congresso Europeu de Cardiologia, que lançou também a sua diretriz agora em setembro. Dr. Carlos, tudo bem? Olá, Carlos Campos, cardiologista intervencionista aqui do INCOR, do Hospital das Clínicas da USP. Beto? Olá pessoal, prazer participar dessa discussão. Luiz Roberto Danan, médico cirurgião cardiovascular aqui do Instituto do Coração. Dr. Lisboa? Olá, vamos discutir então esse tema importante. Eu sou Luiz Augusto Lisboa, cirurgião cardiovascular aqui do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Bom, pessoal, eu vou começar falando sobre as indicações de revascularização do miocárdio, né? Eu acho que o que ficou mais polêmico é que tivemos aí a era pré-isquímia e pós-isquímia. Poucas coisas mudaram com relação às indicações da ESC, anterior para a ESC de agora, mas a gente teve algumas controvérsias com relação à diretriz americana, né? Então, indo na contramão da diretriz americana de revascularização do miocárdio, surpreendendo grande parte dos cardiologistas clínicos, a ESC, para manejo de síndromes coronarianas crônicas, veio nos mostrar que o Ischemia Trial não veio para deixar o paciente com DAC crônica em tratamento clínico, né? E antes de falar sobre as indicações, é importante a gente frisar, né, que temos indicações para prognóstico e indicações para sintomas. As indicações para sintomas não mudaram, né? A gente continua tendo recomendação classe 1 para pacientes com sintomas refratários à terapia médica otimizada, mas a grande questão é a gente conseguir, né, encontrar dentre todos os pacientes com doença coronária. A gente sabe que é uma doença extremamente heterogênea, né? Aqueles que de fato vão se beneficiar em termos de prognóstico. Quando a gente fala prognóstico, a gente está falando de aumento de sobrevida global, redução de morte cardiovascular e redução do infarto. Redução de infarto, a gente está falando principalmente de infarto espontâneo, que é o que mais se correlaciona com morte cardíaca, né? Com relação às indicações, então, ele manteve a unanimidade, né, da indicação de tronco, né? Então, temos uma indicação para revascularizar pacientes com tronco grave, e a ESC, ela frisa bastante tronco funcionalmente importante, né? Então, ela reforça a utilização de métodos funcionais para avaliar essas lesões, não somente se guiar pela a importância anatômica visualmente falando. Continuamos com as recomendações para pacientes com fração de ejeção abaixo de 35% em multiarteriais, e abro aspas, para esses pacientes a ESC deixa claro, né, que diante de uma não factibilidade técnica, alguma outra contraindicação, e esse paciente venha a ficar em tratamento clínico, ele obrigatoriamente precisa passar em heart team. Outra indicação foi para pacientes triarteriais com acometimento de DA proximal, independente da fração de ejeção. A diretriz, ela trouxe um resgate de recomendação com relação à diretriz americana, que havia dado um downgrade de recomendação para 2B. E com relação aos pacientes uni ou biarteriais, também recomendação classe 1. Então, a gente teve indicação de revascularização para prognóstico classe 1 para todos esses subgrupos, né? Acho que a grande polêmica é com relação à revascularização em pacientes triarteriais com DA proximal por conta da diretriz americana, né? Mas que da ESC para agora eles mantêm indicação. E com relação a pacientes uniarteriais, né, com DA proximal, a gente sabe que as recomendações, as evidências são muito mais fortes quando o paciente tem múltiplos vasos e acometimento de DA proximal. E eu gostaria de saber dos cirurgiões e do hemodinamicista qual a opinião de vocês acerca das indicações de revascularização visando prognóstico. Perfeito. O que eu posso começar a comentar é que está muito bem estabelecido na literatura que quanto maior a carga aterosclerótica, maior o risco de eventos nesse paciente. Então, tronco da coronária esquerda, descendente anterior proximal, são situações onde a gente tem uma área de miocárdio em risco muito grande. E essa diretriz do ESC levou isso em consideração. Então, eu acho que é o momento que o paciente deve ser considerado para uma revascularização, especialmente lesões significativas, funcionalmente significativas, no tronco da coronária esquerda. Eu acho que esse paciente deve ser considerado para revascularização. Eu acho que um dos pontos do isquêmia que ficou claro, que de forma geral
o desfecho primário no estudo isquemia, houve uma equivalência entre o tratamento medicamentoso versus o tratamento medicamentoso mais revascularização. A gente também não pode esquecer que os pacientes que ficaram em tratamento medicamentoso, esses pacientes tiveram uma taxa maior de infarto espontâneo, enquanto que os pacientes que foram revascularizados eles tiveram uma taxa maior de infarto peri-procedimento. Mas o infarto espontâneo ele tem um prognóstico pior do que o infarto peri-procedimento. Então, dessa forma, levando isso em conta, um infarto espontâneo com uma grande área de miocárdio de risco pode ter um desfecho desfavorável. Então, eu acho que dessa forma, esse tipo de paciente ele merece ser considerado uma revascularização. Concordo plenamente. Gostaria de saber dos cirurgiões com relação às evidências que embasaram as recomendações da diretriz, principalmente com relação ao Isquemia Extend, algumas meta-análises que surgiram aí na era pós-isquemia. Maravilha. Acho que posso começar, professor Lisboa. A diretriz europeia ela mudou muito pouco em relação à própria diretriz europeia de 2018. Então, as recomendações estão muito parecidas, com pequenas modificações. Eu confesso que eu senti falta daquele quadrinho que divide as indicações da angioplastia e da cirurgia. Ele põe aquelas indicações de forma específica, ele juntou tudo num quadro só agora. E eu gostava daquela forma de apresentação do guideline, talvez eles mudem isso para o próximo. Mas em relação à grande polêmica, como a doutora Lohanda colocou, é em relação ao guideline americano, que saiu agora em 2021, e que fez um downgrade grande das indicações de pacientes multiarteriais na cirurgia, especificamente para a classe 2B. E para a angioplastia também ficou em classe 2B na época. Isso foi uma grande polêmica nas sociedades cirúrgicas mundo afora, porque não é o que as evidências anteriores mostravam até o estudo isquemia. O estudo isquemia é um estudo muito importante que veio realmente para mostrar que o tratamento clínico é um tratamento potente, que chama hoje em dia de tratamento médico otimizado, mostra que o valor desse tratamento é a base de tudo sempre, graças a ele que as evoluções cirúrgicas dos enxertos e da própria angioplastia melhoraram ao longo do tempo, então graças a esse tratamento otimizado que as coisas estão indo melhor. Você pode até pegar os resultados do Syntax Trial, depois do FAME Trial, você vê que a melhora de patência, de qualidade das revascularizações de ambas as modalidades com o tratamento médico otimizado. Mas o isquemia, ele comparou especificamente a revascularização com o tratamento médico nesse trabalho. E quando ele põe revascularização, ele não dividiu a cirurgia e a angioplastia como indicação de forma independente, ele pôs tudo num saco só. E a gente sabe que são pacientes diferentes, são indicações diferentes e que têm resultados diferentes nesses pacientes multiarteriais. Tanto que no isquemia, por exemplo, o índice de pacientes com lesão de DA proximal era menor ao redor de 50%. A cirurgia foi feita em um quarto dos pacientes submetidos à revascularização, ou seja, são resultados que você não pode abranger de uma forma só. E talvez isso levou ao downgrade da diretriz americana para 2B no multiarterial e causou toda essa polêmica. Então, eu acho que a diretriz europeia veio para voltar a seguir uma linha de raciocínio lógica, no meu ponto de vista, e as indicações, como o Dr. Carlos colocou, são fundamentais. Pacientes com lesão de tronco, DA proximal, onde tem uma grande área de miocárdio envolvida, e tem que ser respeitadas dessa forma e assim por diante. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria só frisar isso que você comentou, em relação à diretriz europeia, né? Ela não se influenciou muito pelo isquemia. Ela manteve sua importância da revascularização, independente da modalidade, em pacientes que tenham alto risco para eventos, que o Carlos Campos já comentou, que é aquelas lesões de tronco, DA proximal, multiarteriais com lesões acima de 70%. Então, esses pacientes que têm alto risco de eventos e, portanto, sofrer complicações, levando até a óbito, esses pacientes eles acabam se beneficiando pela revascularização. Então, a diretriz europeia, que lançou agora, né, esse 2024, ela não se influenciou por esse resultado do isquemia que tinha influenciado a diretriz americana passada, a última americana, né? Então, acho que ela reforçou a importância da revascularização, né, nesses pacientes com alto risco, né? O que também já foi comentado pelo Carlos Campos, que muitos desses estudos trabalham com eventos de infarto, uma coisa única, e obviamente a gente sabe que o infarto espontâneo, que é aquele que a gente chama de tipo 2, né, Wanda, que é o que acontece ao longo do segmento, ele tem um risco maior, né, de
de ocorrer um evento mais fatal do que o tipo 1, que é aquele periprocedimento, né? Então, acho que isso que também os estudos precisam levar em consideração quando se analisa esses estudos, né? Mas eu acho que o que a gente pode discutir são tipos de revascularização, especificamente nesses pacientes de alto risco para eventos. Porque, como o Beto já falou, o tratamento clínico otimizado, ele favorece tanto a cirurgia quanto a angioplastia, quer dizer, grandes avanços dos procedimentos de tratamento clínico, inclusive manter o paciente clínico de acordo com o seu risco cirúrgico, né? E tratamento clínico, né, mantido. Então, a gente podia ver essa parte da modalidade cirúrgicas. Sim, antes da gente passar para esse segundo ponto, uma coisa que eu senti falta, né, eu lembrei agora, que é a indicação de revascularização visando o prognóstico para pacientes com lesão em artéria derradeira. A gente sabe que existem multiarteriais e multiarteriais, né? Na ESC, eles separam muito bem triarteriais com DA proximal, de uni ou bi, eu já fico um pouco assim, porque eu acho que bi é diferente de uniarterial. Eu queria também saber da opinião de vocês com relação à indicação prognóstica para paciente uniarterial com DA proximal, que é algo que está sendo bem polêmico entre nós clínicos, né, que após o isquímia, né, muitos cardiologistas clínicos vêm levantando a bola de que esse paciente é um paciente para ficar em tratamento clínico, né, e a ESC, ela já vem, né, ela já levanta a bola de que, olha, tenha mais atenção, porque DA proximal a gente tem ali uma área maior de miocárdio em risco e tudo mais, embora as evidências não sejam tão robustas quanto para aqueles que são multiarteriais. E começando pela lesão em artéria derradeira, qual a opinião de vocês? Então, do ponto de vista da cardiologia intervencionista, a lógica da artéria derradeira se assemelha muito à lesão de tronco coronário esquerdo, tá? A intervenção no paciente com artéria derradeira é uma intervenção que precisa ser muito bem planejada, e a gente tem que buscar o estado da arte da revascularização, então, idealmente, usando imagem intracoronária para otimizar ao máximo o resultado do stent, e com muita frequência a gente precisa de suporte hemodinâmico nessa situação, porque todo o miocárdio que o paciente tem, ele está exposto à intervenção nessa artéria. Então, no meu modo de ver, os pacientes com lesão significativa em artéria derradeira merecem revascularização, e caso esses pacientes vão para a intervenção percutânea, esse é um procedimento que merece um tratamento especial, suporte hemodinâmico, imagem, para que a gente possa buscar o melhor resultado possível. Posso fazer uma pergunta em cima do que você colocou, Carlos? O paciente com uma DA derradeira, tratamento por angioplastia, você trataria primeiro algumas daquelas lesões que conseguiria reabrir, fechar as lesões crônicas fechadas, para depois ir para a artéria que está ali ainda mantendo aquele miocárdio viável, ou seria primeiro com um tratamento da artéria derradeira e depois tratar as demais artérias? Qual seria? Essa sua pergunta é muito boa e eu acho que depende muito da complexidade das oclusões crônicas e da complexidade da descendente anterior. Por exemplo, a gente tem uma lesão extremamente simples da descendente anterior, a gente trata a descendente anterior e depois, com a massa do miocárdio protegida, a gente pode, com calma, procedimentos mais prolongados, tratar as outras, né? Por outro lado, se forem oclusões crônicas mais simples e que podem, inclusive, melhorar a circulação colateral para a descendente anterior, a gente pode primeiro abordar as outras e depois ir para a descendente anterior. Então, é um procedimento que cada caso merece um planejamento diferente. Perfeito. Eu só queria complementar o que a Wanda falou em relação aos pacientes com lesões multiarteriais, com lesão de DA. Voltando a falar um pouquinho do proximal de DA, do isquímia, que eu acho que a importância disso é que esse paciente, que no passado ele era um paciente revascularizável, seja angioplastia, seja cirurgia, hoje ele pode ficar no tratamento clínico de acordo com a sua situação, né? Quer dizer, apesar de você ter uma indicação podendo ser a revascularização ou cirurgia ou angioplastia, né? O isquímia trouxe essa situação de tratamento clínico inicial de acordo com a situação do paciente. Então, acho que um valor do isquímia é esse tratamento clínico, né, que você pode ter o paciente na mão e discutir depois qual a alternativa que você vai fazer, né? Em relação à terra derradeira, a gente entra naquela situação que o europeu agora fala, né, o guideline europeu, da revascularização completa e semelhante, né? Então, na terra derradeira,
Se você consegue fazer uma revascularização, tanto hemodinâmica quanto cirúrgica, mais completa, né? Aí você vai ver o risco do paciente, né? Qual se o paciente de alto risco ou não, tal, né? Porque o importante para esse paciente da artéria derradeira é você revascularizar o máximo possível. Foi isso que o Beto falou, se ele consegue abrir uma artéria fechada, tudo bem. Senão o paciente acaba indo para a cirurgia. O que é importante dele é você ter uma revascularização mais completa. Sim, né? Mas todos estão de acordo que temos uma indicação prognóstica, né? Porque depois do isquímia, né, aconteceu que muitos cardiologistas tinham a ideia de que, né, não interessa não interessa a complexidade anatômica. Se o paciente não tem lesão de tronco, tem fração de ejeção preservada acima de 35%, né, porque eles excluíam os que tinham menos que 35%, o paciente pode ficar em tratamento clínico se ele não tiver sintomas, né, que é outra indicação. E, na verdade, a gente vai vendo que não é bem assim, né? E a ESC, ela traz isso muito bem. Esses pacientes têm uma extensa área de miocárdio em risco. E minha opinião é que o isquímia, ele não traduz tão bem os nossos pacientes em termos de complexidade, né? E ele mostrou também em subanálise que no Ischemic Stent, por exemplo, ele mostra, né, uma redução de morte cardiovascular muito correlacionada àqueles pacientes que tinham mais que 70% de obstrução pela angiotoma. A gente sabe que a angiotoma, ela superestima, sim, a lesão, né? Então, foi um bom corte aí acima de 70%. E também ele mostra que quanto maior o número de vasos acometidos, mais a revascularização beneficia esses pacientes, né? Tanto em redução de infarto espontâneo quanto morte cardiovascular. E muito embora tenha trazido também polêmica, que o Ischemic Stent mostrou uma redução de morte cardíaca, mas também aumentou morte não cardíaca. E aí a ESC, ela reforça a indicação prognóstica nesses pacientes, trazendo evidências de meta-análises robustas, né, que mostraram a manutenção na redução de morte cardiovascular mas que não foi acompanhada de um aumento de morte não cardíaca, né? Então, essa é a minha opinião com relação a isso. Com relação uniarterial, qual a opinião de vocês para indicar algum tipo de procedimento? O paciente está lá, não tem sintomas, foi fazer um exame de rotina e descobriu que tem uma DA de 80% proximal. A indicação classe 1, o que vocês acham sobre essa indicação classe 1? Né? A sua pergunta é mais revascularizar ou não revascularizar? Isso. Ou angioplastia versus cirurgia? Revascularizar ou não revascularizar? Então, eu acho que o paciente assintomático, ele merece uma DA proximal, ele merece uma avaliação mais detalhada. No meu modo de ver, esse paciente ele merece uma avaliação funcional invasiva. Tá? Perfeito. Eu acho que com a avaliação funcional invasiva a gente pode determinar se esse paciente tem indicação de intervenção, seja cirúrgica, seja percutânea. Aí, novamente, cada caso é um caso, mas eu acho que ele merece uma avaliação funcional invasiva. Eu acho importante mencionar isso pelo seguinte: a estratificação de isquemia, pelo menos moderada, do estudo de isquemia, um estudo que importante, por isso a gente fica trazendo ele à tona, ela foi feita por provas funcionais não invasivas. Tá? E a gente não pode colocar avaliação funcional invasiva, que é vaso específico, até lesão específica, versus uma avaliação funcional não invasiva, que ela é território específico. A avaliação funcional invasiva ela consegue ser muito mais precisa na estratificação de risco do paciente. A linha de estudos, o FEM2 principalmente, ele mostrou que se o paciente tiver isquemia por FFR, por avaliação funcional invasiva, ele tem pior prognóstico. Então, a isquemia avaliada de forma invasiva com FFR, ele tem um determinante prognóstico, e no isquemia, a avaliação funcional não invasiva não teve importância prognóstica. Exato. Essa que é a verdade. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, DA proximal, o paciente assintomático, a gente não quer indicar uma revascularização inapropriada. Eu acho que a avaliação funcional invasiva adiciona informação para indicar a revascularização desse paciente, seja cirúrgica, seja percutânea. Que é o que a diretriz deixou muito claro, né? Lesões funcionalmente importantes.
E o que vocês acham sobre essa indicação no unha arterial? O doente tem que ser acompanhado de perto. O paciente com DA proximal de 80% visual é um doente que, se puder fazer essa avaliação invasiva, como o Dr. Carlos colocou, é o fundamental. Acho que ali vai ser um divisor de águas, mas é um paciente que tem que ser acompanhado muito de perto, porque é uma área de um território que irriga muito grande, né? Então, a DA é a principal artéria do coração ali, depois do tronco, obviamente, né? Então, eu acho que tem que ser visto com calma. Cada paciente vai de um jeito, você vai saber se ele realmente é assintomático, ou se ele fica sintomático depois que ele souber que tem uma DA de 80%. Então, assim, como ele vai ficar depois se ele tiver essa informação, né? Então, acho que é uma área de risco muito grande e a avaliação funcional é fundamental. Só uma colocação, acho que eu acabei não colocando nos pacientes com artéria derradeira. Eu acho que pela cirurgia, né, Lisboa, é um paciente comum para nós, assim, não muda muito o que a gente faz no dia a dia, né? O suporte hemodinâmico que o Carlos colocou só anteriormente, a gente tem a SEC para fazer isso nesses casos com mais de risco, né? Então, você consegue fazer uma cirurgia que não muda nossa dinâmica no centro cirúrgico. Agora, para DA proximal grande, eu acho que, cuidado, é muito risco. É muita área de miocárdio em risco para deixar o paciente muito solto, né? Então, todos de acordo com a recomendação classe 1. Sim. Né? Para pacientes DA proximal funcionalmente importantes, né? E perguntar para vocês, cirurgiões, haja vista que o FFR, né, os métodos funcionais invasivos, foram validados para pacientes que seriam submetidos à angioplastia. O que vocês acham da aplicação desse método para indicar revascularização cirúrgica? Não, acho que é correto, né? Eu acho que o que a gente procura hoje, visando prognóstico, que você falou, é a revascularização completa, né? E a revascularização completa é baseada na funcionalidade da lesão. E funcionalmente completa. Né? Muito mais funcionalmente completa que o que os então, o termo completo ele tem algumas definições, Sim. Mas na realidade você tem que ser independente da definição mais completa possível para o paciente. Né? Então, acho que é isso que favorece a sua vida na revascularização. Reduzir eventos, né? E, consequentemente, melhorar a sobrevida. Então, a revascularização que consegue essa revascularização mais completa é que vai ter um benefício para o paciente. Né? Então, por isso que a avaliação funcional é importante. Né? Ela, infelizmente, pela rotina, né, da maioria dos serviços, isso é feito só visualmente, como você falou. Né? Muitas vezes isso também não tem, a gente precisaria de uma outra discussão para ver a parte de custo-efetividade, porque é um custo alto, isso daí. Né? Mas é importante a discussão para você ter, como eu falei, essa revascularização mais completa, dependente da modalidade. Só para acrescentar o que o professor Lisboa colocou, eu acho que seria o mundo ideal, um dia que a gente conseguir fazer os cateterismos e medir todas os FFRs das lesões mais críticas. Acho que o Carlos pode depois me corrigir, acho que foi o FEM1 que mostrou essa diferença, essa potência, né, da avaliação invasiva de pressão antes e depois das lesões, e mostrou que visualmente aquelas lesões de 50% até 70%, que a gente fala, aqui tem 70%, você erra em mais da metade das suas avaliações. Então, aquelas lesões que você acha que são 70% graves, na verdade são menos 70%, não tem uma funcionalidade grande, e isso, quando você faz uma cirurgia e trata essas artérias, pode concorrer fluxo com seus enxertos e tratar e fechar um enxerto precoce, fazer, a veia não era tão boa, a artéria não estava tão boa, e na verdade não tinha muita lesão nativa, né? Então, perfeito. Não tem estudo ainda científico mostrando o benefício do FFR na cirurgia. Tem na angioplastia, na cirurgia ainda não tem. Isso deve no FEM3. O FEM3 fez FFR do grupo intervenção só. Intervenção só, né? Então, realmente, estou certo, não tem essa validação para a cirurgia. Vai chegar esse momento, acho que isso veio para ficar, é importantíssimo. Como eu falei, um sonho que todos os pacientes que têm lesões duvidosas, entre 50% e 70%, façam o FFR para definir se faz uma cirurgia mais curta, completa, mais curta, funcional, ou se faz uma cirurgia completa visual, como a gente faz hoje em dia, e como isso vai mudar mais para frente. Exato. Aproveitando um pouquinho o gancho, saindo um pouquinho do escopo da nossa reunião aqui, existem alguns estudos observacionais que eu encontrei avaliando patência de enxerto, né, e utilizando o FFR. Então, o paciente vai para a cirurgia, mas aí você seleciona, né, os pacientes que têm FFR positivo versus aqueles que têm FFR negativo, né? E aí, o que a gente viu, né, no médio e longo prazo, é que você revascularizar um paciente que tem lesão funcionalmente significativa, quando visualmente os dois tinham a 70% ou 80%, está
está relacionada a maior patência de enxerto, né? Então, estudos pequenos, observacionais, mas acredito que em breve a gente deve ter algum randomizado por aí. Preciso mencionar com relação a esse desejo seu de fazer o cateterismo, já ter informação funcional invasiva toda. É uma novidade dessa última diretriz europeia o uso de índice angiográfico, tá, como classe 1. Então, nós temos no Brasil, a avaliação funcional por uma injeção de contraste na coronária. Então, você calcula o índice funcional de lesão por lesão, sem precisar colocar uma corda guia em todas as coronárias, porque no multiarterial, se a gente quiser fazer uma avaliação funcional invasiva, tem que passar a corda guia em todas as lesões. Então, já existe, tem disponível no Brasil, essa avaliação funcional derivada da angiografia somente. Software, então, né? O software, só com injeção de contraste, na verdade, temos aqui no INCOR, inclusive. Então, isso já é possível a gente fazer a avaliação funcional e, na última diretriz, recebeu a indicação classe 1. Então, está mais do que endossado para a gente usar na nossa prática. Quando é que vai começar na prática a gente conseguir ter essa avaliação rotineira para os pacientes, Carlos? A gente já tem aqui no Instituto do Coração, nós podemos fazer do nosso paciente. Dá para fazer já? Maravilha. Vamos começar o protocolo já. Bom, podemos ir para a segunda etapa? Bom, com relação à escolha da modalidade de revascularização, que é outro tema polêmico também, né? Acho que a diretriz ela foi um tanto quanto justa com relação a isso. Ela considera vários fatores, considera sim, né, o benefício cirúrgico para determinados perfis de pacientes sobre a angioplastia, principalmente os pacientes mais complexos, quando a gente tem ali paciente diabético, paciente com fração de ejeção abaixo de 35%, que a gente pensa no STITCH versus Revived, mas ela também considera todos os avanços que tivemos da cardiologia intervencionista e ela coloca ali, né, para a gente considerar com carinho aqueles pacientes que têm elevada complexidade anatômica, mas tem um alto risco cirúrgico, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, começando com a lesão de tronco, que eu acho que é a principal indicação, né, desde o VA, né, a gente já sabe que a indicação, ela é unânime, e aí, a partir do momento que você tem uma lesão de tronco, veio o Syntex mostrando pra gente que para pacientes com Syntex baixo ou intermediário, a angioplastia, ela é não inferior à cirurgia. No entanto, na última diretriz europeia, a gente tinha classe 3 para pacientes com lesão de tronco e Syntex acima de 33. Nessa atual diretriz, ele traz uma recomendação 2B para esses pacientes, diante de um paciente muito complexo, mas com risco cirúrgico elevado. A diretriz, ela recomenda, ela endossa o STS como score de risco preferencial, mas deixa também aberto que você pode utilizar o Euroscore. Então, com relação a essa indicação para lesão de tronco, na escolha da modalidade, o que vocês pensam? Então, eu penso que nós podemos usar o Syntax Score para quantificar essa carga aterosclerótica, tá, no paciente. Quanto maior o Syntax Score, maior o risco desse paciente. É uma métrica. A grande limitação, apesar de eu ser um grande fã da técnica, ter feito meu doutorado envolvendo muito o Syntax Score, eu preciso reconhecer também que o cálculo do Syntax Score não é exatamente simples. Tá? Mas falando de forma mais resumida, o que eu poderia dizer é o seguinte: quanto mais lesões o paciente tem, melhor o benefício da cirurgia. Quanto menos lesões o paciente tem, mais favorável esse paciente fica para o tratamento percutâneo. Se a gente tiver disfunção ventricular, a evidência hoje é que a disfunção ventricular, a evidência hoje a favor da cirurgia, é uma evidência maior versus a angioplastia. Hoje a gente tem uma evidência mais forte para a revascularização cirúrgica dos pacientes com disfunção ventricular. Eu vejo também que é importante a gente ressaltar que nos estudos randomizados, o risco cirúrgico dos pacientes incluídos foi baixo. Na imensa maioria dos pacientes incluídos nos estudos randomizados, cirurgia versus angioplastia, o STS dos pacientes incluídos era inferior a 4. Então, com alguma frequência, no nosso dia a dia, a gente avalia pacientes com anatomia muito complexa. Se a gente olhar para a coronária, seria tradicionalmente uma indicação cirúrgica, mas o paciente estaria exposto
a um risco cirúrgico alto. Então, a gente não pode olhar para a anatomia coronária isoladamente. A gente precisa saber que aquela coronária está batendo dentro do coração de alguém e que esse alguém precisa ter uma avaliação global para se avaliar o risco e benefício de cada revascularização. Eu acho que, de forma geral, a avaliação tem que ser, mais uma vez, individualizada, mas não esquecer de levar em conta os fatores clínicos também. Com certeza, e a diretriz endossa isso, né, para a gente considerar não somente a anatomia, não somente a factibilidade, mas o risco cirúrgico, a fragilidade, as comorbidades associadas, e aqueles riscos também que muitas vezes o score não consegue contemplar. O score bem baixo, mas a impressão clínica é de que o paciente é um paciente de maior risco, né, por isso que eles indicam, inclusive, Heart-Team para casos mais complexos também, né. Uma coisa que o professor Lisboa comentou aqui algumas vezes é com relação à revascularização completa. Eu acho que a revascularização completa deve ser realmente buscada. Acho, inclusive, que na tomada de decisão entre intervenção e cirurgia, a avaliação da revascularização completa deve ser levada em conta. Tá? A habilidade, a possibilidade de um método ou outro oferecer para o paciente uma revascularização completa. E falando das várias definições que a gente tem de revascularização completa que o professor Lisboa mencionou, e falando de sintaxe também, um número que a gente pode ter como referência é o sintaxe menor do que 8. Então, se a gente tem um paciente multiarterial, a gente vai submeter ele a uma revascularização. Um número que diminui mortalidade após a revascularização é chamado de sintaxe score residual. Então, o que eu revascularizei e o que sobrou sem ser revascularizado deve ser menor do que 8 pontos. Isso tem várias documentações na literatura que o sintaxe score residual após a revascularização menor que 8 expõe o paciente a uma menor mortalidade. Não estou falando de desfechos combinados. O paciente que é revascularizado e fica com sintaxe score residual menor que 8, ele morre menos. Perfeito. Tinha vários pontos importantes que foram colocados aqui. O Heart-Team é fundamental nesses casos. O Carlos falou, é muito importante. A gente tem que ver o paciente, não só a anatomia coronária. Isso é fundamental. E os scores de risco atualmente não incluem fragilidade como uma pontuação na avaliação do paciente. Então, o clínico tem um papel fundamental, ele está na linha de frente sempre, ver o paciente, ver o shape score que eles brincam hoje em dia do paciente, né? Ver se ele é frágil, se ele não é frágil, se ele aguenta um procedimento mais invasivo ou menos invasivo. Então, isso é fundamental. Eu acho importante colocar que a gente tem tratado muito mais na cirurgia pacientes mais complexos, com anatomia mais complexa. Então, pacientes mais graves, com diabéticos, renal crônico, assim por diante. E apesar da maior complexidade dos casos, os resultados tendem a ser cada vez melhores na literatura. Aqui no Instituto do Coração, por exemplo, a taxa de mortalidade de cirurgia adetiva é menor que 1%. Então, assim, em pacientes graves. Então, acho que o cirurgião aprendeu, ao longo do tempo, a lidar com isso, com os avanços cirúrgicos, avanços das proteções miocárdicas, com a técnica cirúrgica mais aprimorada, a melhorar os resultados da cirurgia, né? E eu acho que duas coisas para colocar aí que acho que é importante, para levantar a bola para o professor Lisboa, inclusive, uma das formas de você tratar um paciente e evitar que fique um sintaxe score residual alto, cirurgias mais complexas, é talvez fazer uma cirurgia híbrida, né? E isso talvez uma coisa para a gente discutir aqui. O professor Lisboa tem muita experiência nesse assunto. E outra coisa que eu vou trazer para a gente também é em relação à cirurgia menos invasiva, que é um protocolo que a gente tem feito na casa para pacientes também complexos, em que você tem que tratar, fazer 2 ou 3 pontos, como a gente fez ontem, 3 pontos, para cirurgia menos invasiva, trazendo então uma qualidade pós-operatória melhor para esse paciente. Então, acho que você tira um pouco aquele grau de invasividade da estenotomia mediana e consegue fazer uma cirurgia completa pelo lado. Então, isso é importante a gente colocar. Principalmente dos pacientes frágeis, né? Isso frágeis, não frágeis, mas sim, sem dúvida. O frágil é um alvo, né? alvo para a gente considerar, sim, né? Com certeza. Eu acho que já foi bem comentado aqui, né, em relação aos 2 procedimentos, angioplastia e cirurgia, eles são efetivos. A revascularização completa, como já foi comentado, é importante, e ela pode ser alcançada das 2 maneiras, tanto com a angioplastia quanto com a cirurgia e com tratamento híbrido. Não é frequente a gente ter lesões, por exemplo, de tronco, onde você tem uma grande DA, onde você pode fazer uma artéria torácica interna mamária para DA, mas a circunflexa, muitas vezes, você acaba tendo pequenas lesões, pequenos ramos marginais, 3, 4 ramos marginais, que não são ramos tão adequados, são importantes, porque irrigam toda uma parede lateral inferior,
às vezes não estão adequados para a revascularização cirúrgica. Então, seria uma alternativa você também fazer a dilação do tronco depois da DA já protegida, né? Então, a revascularização completa, ela é importante e ela pode ser alcançada isoladamente com cada técnica ou com ambas as técnicas, né? Acho que isso é uma situação que vamos dizer assim, não desmerece nem o cirurgião nem o anestesista, eles estão trabalhando juntos, né? Quer dizer, se eu não conseguir cirurgicamente fazer uma revascularização completa, eu vou fazer o enxerto arterial e depois o meu anestesista vai dilatar o que precisar, ou vice-versa, se o meu anestesista não conseguir dilatar por alguma lesão de carga aterosclerótica maior, o paciente vem para a cirurgia. Perfeito. Né? Então, acho que o que deixou bem claro nos guidelines é que ambos são classe 1 e que podem ser executados, né, com bastante segurança para o paciente. Com certeza. Luhana, um ponto que eu acho fundamental a gente comentar aqui, que é uma novidade da diretriz europeia, dessa última diretriz europeia, que merece menção, a primeira diretriz a estabelecer isso, o uso de imagem para guiar angioplastia complexa estabelecido como classe 1. Então, a imagem intracoronária para guiar a intervenção reduz em 30%, da ordem de 30%, a chance de eventos maiores. É muita coisa. Então, na intervenção complexa, como troncos coronária esquerda, lesões longas, lesões de bifurcação, ficou estabelecido que o uso de imagem, seja ultrassom intracoronário, seja OCT, a tomografia de coerência óptica, está estabelecida a diretriz europeia como classe 1. Vamos ver o que vai acontecer com as diretrizes brasileiras, porque tem um desafio econômico, tem um desafio educacional, o intervencionista precisa saber utilizar a técnica, mas é uma notícia muito boa ter a primeira diretriz com essa indicação, tendo em vista que é difícil algum tipo de método reduzir em 30% a chance de evento, e a imagem intracoronária faz isso, agora estabelecido pela primeira vez numa diretriz internacional, como classe 1, o uso de imagem intracoronária. Eu acho realmente muito pertinente isso, né? Isso já veio dos estudos Nobel e Excel, que a diretriz anterior da ESC não contemplava, né? Acho que até por isso, esse foi um dos fatores que recebeu aí um upgrade de recomendação para lesão de tronco, né? E tem a recomendação de imagem intravascular, tanto para lesão de tronco, né? Principalmente lesão de tronco, mas para pacientes com lesões complexas no geral. E redução de 30% é muita coisa, né? Então, é algo que a gente precisa considerar na hora de indicar e de escolher a modalidade, né? Qual é o centro que vai executar essa revascularização? Qual a expertise da pessoa que vai fazer? Ela está habilitada a lidar com esses dispositivos todos? Então, isso é uma coisa importante que a gente também precisa pensar, né? Com relação aos pacientes com menos de 35% de fração de ejeção, o Dr. Carlos pontuou muito bem, né? A gente tem recomendações oriundas de estudos robustos, né? Que foi o estudo STITCH, né? Que foi o segmento de 10 anos dos pacientes que foram submetidos à revascularização cirúrgica, comparados com o tratamento clínico. A gente teve redução de morte cardiovascular, infarto, enfim, né? Isso já está bem estabelecido para a cirurgia. E aí a gente teve o REVIVED, né, que foi um estudo negativo, mas que com muitas críticas. E a gente tem um paciente que tem uma miocardiopatia isquêmica, 35% de função, tem indicação para revascularizar, mas muitas vezes ou o risco cirúrgico é muito elevado, ou o paciente não há factibilidade técnica. Muitas vezes a gente leva esse caso para o Heart-Team e os cirurgiões dizem, não consigo confeccionar enxerto. Tem muito cálcio ali no leito distal muito fino. Esse é um paciente para passar em Heart-Team e eventualmente a gente indicar como classe 2B a angioplastia para esse paciente, se tivermos sim todo o arsenal terapêutico para tratar ele de forma adequada. Não, acho que falou tudo. Eu acho que ainda é indicação cirúrgica, paciente com disfunção ventricular, né? Ainda é indicação classe 1. A gente tem um estudo em andamento aqui no INCOR, que é o MAS6, É verdade. que está trazendo mais resposta para esses pacientes com disfunção ventricular importante e evidência de isquemia. Então, a isquemia é comprovada, né? Está em andamento e isso deve trazer nos próximos anos bons resultados. Cirurgia versus tratamento clínico, Exatamente. né? Seria legal se tivesse o terceiro braço, né? Como se fosse o MAS antigo, né? Então, angioplastia, Sim. Cirurgia e clínico, acho que seria o melhor dos cenários. Com relação à doença multiarterial, acho que a gente vai se guiando na mesma linha, né? E com relação à novidade que a gente teve também foi para os pacientes diabéticos, né? Então, na diretriz anterior da OESC, a gente tinha que para pacientes diabéticos com síntese score moderado, né? A gente já não tinha indicação de angioplastia, ficava ali uma indicação muito mais cirúrgica. E as recomendações da atual diretriz trouxeram um upgrade classe 2A
de revascularização percutânea para esses pacientes, se eles vierem aí com risco cirúrgico elevado ou alguma contraindicação à cirurgia, né? Todos de acordo? O que vocês acham? Assim, acho que o paciente diabético ele é uma das poucas unanimidades, né, em relação ao tratamento cirúrgico. Sim. Né? Ele é um paciente que, prioritariamente, ele iria para a cirurgia, salvo um risco cirúrgico mais alto, artérias não tão favoráveis. Né? Mas o paciente diabético talvez seja uma das poucas situações que são mais unânimes, né? Junto com o que você comentou antes, os pacientes com disfunção ventricular. Sim. Né? Exato. Esses pacientes, disfunção ventricular diabética, a reversão cirúrgica tem mostrado maior benefício no geral, né? Lógico que cada caso pode ser discutido, né? Porque tanto o tratamento clínico como a angioplastia, eles também são tratamentos que podem servir para esses pacientes. Sim. Mas, num primeiro momento, esses pacientes se beneficiam muito mais com a cirurgia. Né? Exato. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que os pontos principais a gente conseguiu discutir aqui. Né? Agradeço o convite, a participação de todos. Uma grande alegria poder discutir abertamente e com tranquilidade entre amigos essas novas atualizações da nossa área. Exato. Agradeço a participação de todos, tá? Nós que agradecemos a participação. Um grande prazer. Obrigado. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.